Amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de geopolítica. O Estreito de Hormuz se transformou no Estreito de Trump? Vamos falar sobre isso, sobre as tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã. A guerra pode recomeçar a qualquer momento? Vamos falar também sobre o enfraquecimento da OTAN e a retirada de soldados dos Estados Unidos da Alemanha. Tudo isso, meus amigos, e muito mais, você vai ver no vídeo a partir de agora. Mas antes, gostaria de pedir, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Também compartilhe esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. E principalmente, deixe seu comentário, sua opinião a respeito do que vai ser debatido aqui a partir de agora. Aqui no link da descrição, temos o link para a nossa vaquinha online, meus amigos. Ajude-nos, estamos aí com a meta para comprarmos equipamentos para a melhor transmissão de nossa live. E também transmissão dos nossos vídeos, né? Comprar um computador, sistema de iluminação, enfim. Temos o nosso e-book aqui, Desvendando os Segredos da Geopolítica Mundial, que é um e-book fascinante, onde você vai mergulhar nas profundezas da geopolítica. Meus amigos, as tensões entre os Estados Unidos e o Irã estão aí a todo vapor, né? Lembrando que a qualquer momento os países podem retomar os ataques, principalmente os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Eles ainda não chegaram a um acordo para botar fim a essa guerra. E a grande questão é, será que Donald Trump, será que Benjamin Netanyahu estão dispostos a atacar o Irã mais uma vez? Ambos os lados estão fazendo movimentações, os Estados Unidos fazendo movimentações por toda a Europa, levando tropas, né? Já temos notícias aí de vários caças se deslocando para a região e também movimentações de tropas dos Estados Unidos, como os paraquedistas, os fuzileiros navais, enfim. Será que vem um grande ataque dos Estados Unidos contra o Irã? Em contrapartida, temos informações que o Irã está se reestruturando, se reorganizando, fazendo reposicionamento de mísseis, reconstruindo os bunkers ou locais aí militares que foram atingidos pelos Estados Unidos, por Israel, durante essa primeira onda de ataques. O Estreito de Hormuz, pessoal, continua fechado pelo Irã. Os Estados Unidos continuam com bloqueio naval. As coisas continuam como estavam antes. Antes de eu dar uma pausa aí nos vídeos, né, por questões de trabalho. Vocês sentiram a minha falta, pessoal? Pois é, fiquei alguns dias aí sem postar vídeos, estamos voltando aí com tudo, trazendo as novidades. O que mais chamou a atenção, meus amigos, como vocês podem ver aí na imagem, é que Donald Trump colocou lá na sua rede social, a Truth Social, renomeando o Estreito de Hormuz. É isso mesmo, ele colocou lá o Estreito de Trump. E, obviamente, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, respondeu Trump, né? Fez um print aí, tirou um print da rede social do Trump, respondeu no X, dizendo que lá embaixo, onde está Golfo Pérsico em inglês, né? Ele grifou ali, dizendo que aquilo ali está certo, o resto está tudo errado, né? Em relação ao que o Trump chama de Estreito de Trump. Chamar o Estreito de Hormuz de qualquer outra coisa é um grande erro, afirma o ministro das Relações do Irã. Meus amigos, a minha análise aqui parte do seguinte princípio, né? Eu vejo que tem analistas aí, inclusive daqui do YouTube, com um canal com mais de 200 mil inscritos, né, o qual, obviamente, né, tem o respeito dessas pessoas, mas que acham extremo absurdo dizer que o Irã está ganhando essa guerra. Eu já disse várias vezes, chega a ser até repetitivo, né? Mas a gente tem que analisar as coisas de uma maneira macro, né? Uma visão ampla, um 360 graus. Quais são os objetivos de Donald Trump dos Estados Unidos? Muita gente dizendo que o Trump agora não sabe o que fazer com essa guerra, né? Se vai dar continuidade, se ele vai arrumar uma maneira de sair pela tangente, arrumar uma vitória, né? Vamos colocar aqui entre aspas, e sair de lá, se retirar o mais rápido possível, se ele vai continuar dando apoio ao Benjamin Netanyahu, porque internamente, dentro dos Estados Unidos, muitas pessoas condenam o Donald Trump, dizendo que essa guerra aí não era dos Estados Unidos, que ele foi arrastado para a guerra
pelos caprichos, pelas vontades aí de Benjamin Netanyahu. Então dizer que o Irã está vencendo essa guerra é um absurdo para muita gente. E aqui nós temos que pontuar o seguinte: os Estados Unidos querem abrir o Estreito de Hormuz por toda a questão, né? Mas o Estreito de Hormuz já estava aberto antes dos ataques dos Estados Unidos, certo? O Irã tinha concordado aí com os Estados Unidos sobre o seu programa nuclear, estava em negociações com os Estados Unidos quando os Estados Unidos e Israel atacou o Irã, né, num ataque aí que os iranianos chamam de um ataque não provocado, sendo a segunda vez, né? Lembra da Guerra dos 12 Dias? Estava em negociações quando o Irã foi atacado. Então, mais uma vez, o Irã foi atacado de novo, né, um segundo acordo aí, eles estavam aí negociando e o Irã foi simplesmente atacado. E agora, os Estados Unidos não conseguiu, né, apesar da morte do Ayatollah Ali Khamenei, não conseguiu desmantelar o regime, não conseguiu frear, parar ou destruir os sistemas de mísseis iranianos. Isso é uma coisa de questão nacional para o Irã, é de autodefesa, de autoexistência, né? Então eles não vão abrir mão disso. Ou seja, as coisas não estão como era antes, estão pior se a gente for analisar para os Estados Unidos, para o Ocidente, para Israel. O Israel foi duramente atacado pelo Irã, né, coisas que não estavam ocorrendo. Ou seja, as coisas ficaram muito pior. Um número muito grande de mortes, de vítimas dentro de Israel, sistemas de defesa saturados, deslocamento de sistema de defesa vindo da Coreia do Sul, do Japão, para tentar defender bases ali no Oriente Médio, no Golfo Pérsico. Enfim, então as coisas assim, saíram de controle para Donald Trump e ele não sabe agora como resolver essa equação. Vai continuar os ataques? Se continuar, os bombardeios vão ser muito mais pesados do que antes, isso vai garantir uma vitória? Então nós temos mais dúvidas do que certeza, meus amigos. Ninguém aqui pode cravar nada. Mas dizer que os Estados Unidos estão ganhando, Israel estão ganhando, isso é uma falácia, né? Porque o que eles conseguiram de concreto com tudo isso? Conseguiram desestabilizar o regime iraniano? As pessoas foram à rua e conseguiram tomar o regime? Derrubar o regime? Não conseguiram. O sistema de mísseis do Irã parou? Foi completamente obliterado? Não foi. Os Estados Unidos afirmam que a marinha iraniana foi obliterada. Então quem está fazendo o bloqueio no Hormuz? Que espécie de tropas estão lá? Então, dá para acreditar que os Estados Unidos estão ganhando a guerra? Ah, mas o Nelson, o Irã foi duramente bombardeado. Sim, e covardemente bombardeado, né? Visto que aconteceu nas escolas, faculdades, hospitais, né? Como é de praxe dos bombardeios, principalmente vindos por parte de Israel. Então essa é uma grande questão a ser analisada. Bom, voltando para o outro assunto, meus amigos. Peço perdão aí pelo barulho de criançadas, que eles estão tomando um banho ali na piscina, então aquela festa, tá, pessoal? Então vamos prestar atenção aqui no conteúdo do nosso vídeo. As tropas dos Estados Unidos na Alemanha, cerca de 5.000, estão sendo retiradas, né? A Alemanha e os Estados Unidos, que não vem se batendo. O chanceler alemão fez duras críticas aos Estados Unidos em relação ao Irã, não quis se juntar à guerra para abrir o Estreito de Hormuz, inclusive fez declarações duríssimas contra o presidente Donald Trump, contra os Estados Unidos. Uma delas, né, eu falei aqui em outros vídeos, o que a marinha, a toda poderosa marinha dos Estados Unidos não consegue fazer, que meia dúzia de navios de outros países, né, da aliança, poderiam fazer, em relação a quando Donald Trump chamou os países aliados para abrir o Estreito de Hormuz. Então essa foi uma declaração muito dura, e agora começa aí a retirada de tropas dos Estados Unidos da Alemanha, vão ser redirecionadas para outras bases, né? Não sabemos exatamente para onde esses soldados vão. São 5.000 para começar, e há informações que podem ser gradual, né? Isso para os próximos 6 a 10 meses, e de lá em diante a gente não sabe se os Estados Unidos vão continuar retirando soldados da Alemanha. Eu sei que a situação entre Estados Unidos e OTAN é a pior possível desde a história, né? Desde a fundação dessa aliança, com os Estados Unidos cogitando fortemente se retirar da Aliança Atlântica. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso? Você gostaria de passear pelo Estreito de Trump?
Donald Trump renomeando aí o Estreito de Hormuz, como se ele tivesse o controle total e absoluto do estreito. Algo que não é verdade, meus amigos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e deixe principalmente a sua opinião. Seu engajamento é fundamental para o nosso trabalho. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.